paz do Senhor Jesus, amados de Cristo. Eu sou a diaconisa Lady Jéssica e esse é o canal Falando de Bíblia. Estamos de volta com vocês. Passamos algum tempo ausente, um mês até, né? Não postamos vídeos por um tempo devido a alguns contratempos aí, né? Mas sob a vontade do Deus Todo-Poderoso, estamos aqui de volta para continuar compartilhando conhecimentos da Bíblia Sagrada com você. Nós estamos em uma sequência de estudos de introdução bíblica e vamos dar continuidade a esses estudos. Estamos falando sobre canonicidade da Bíblia Sagrada, a canonicidade da Bíblia Sagrada. No nosso último vídeo, nós falamos sobre o desenvolvimento do cânon no Antigo Testamento. E vamos falar hoje sobre a extensão do cânon do Antigo Testamento. Lembrando que esse vídeo ele está sendo aqui regravado. Eu precisei tirar esse vídeo lá do nosso canal, mas estamos regravando ele e trazendo mais esse conteúdo aqui para você. Vamos falar sobre a extensão do cânon do Antigo Testamento. Quando falamos aí sobre a extensão do cânon, nós vamos falar sobre o período do cânon que aconteceu durante o tempo da canonização, né? Vamos entender como ocorreu aí esse processo que chamamos de canonização. Bem, quando estudamos a respeito da canonização, nós vamos compreender que o processo da canonização, ele nem sempre foi tão simples assim como parece aos nossos olhos muitas vezes. Às vezes nos parece que foi tudo muito rápido, que os livros foram escritos, foram colecionados, foram montados aqui nessa enciclopédia, né, de 66 livros e chegou a gente assim tudo muito rápido. Mas nem sempre foi tão simples assim como parece o processo da canonização. Vamos observar durante o estudo do cânon da Bíblia Sagrada que uma vez que o profeta ele recebia a inspiração, a autorização de Deus para escrever um documento e ele passava ao povo, o povo que conhecia que aquela mensagem, aquele documento vinha de Deus, ele reconhecia a sua inspiração e esse livro passava a circular e fazer parte do cânon da Bíblia Sagrada. Porém, no decorrer dos anos, surgiram aí alguns estudiosos que nem sempre estiveram a par da história da aceitação desses livros canônicos. E então, levantaram algumas objeções, alguns questionamentos a respeito dos livros canônicos da Bíblia Sagrada. E essas discussões, essas discussões a respeito de serem ou não os livros canônicos, deu ocasião ao que surgisse aí o que chamamos de terminologia técnica. O que é terminologia técnica? Seria simplesmente um sistema de palavras que era usado para classificar os livros que iam sendo estudados, né? Era apenas algumas nomenclaturas que eram dadas. Por exemplo, temos aí a nomenclatura dos homologomenas. O que eram os homologomenas? Homologomenas era a nomenclatura que usava-se para se referir aos livros que foram aceitos por todos, que não sofreram objeções. Homologomena significa falar como um. Eram os livros que tinham sido aceitos em acordo por todos como sendo inspirados. Temos também os antilegomenas. Antilegomenas eram os livros que
Em algum momento da história, eles foram questionados, eles receberam algumas objeções. São os antelegomenas. E temos aqui também os pseudegráficos. Os pseudegráficos são livros que eram tidos como falsos, né? Não foram aceitos, rejeitado por todos, pseudegráficos. E ainda temos uma quarta classificação, que são o livro dos apócrifos. Apócrifos, eles foram aceitos por alguns, rejeitados por outros. Nós vamos ver nesse vídeo aí, fazer uma observação a respeito dessas classificações. Vamos lá, vamos seguir. Os homologomena. Devemos saber, amados, que a canonicidade dos livros, né, de alguns livros aí, eles jamais foram questionados pelos grandes rabinos judeus da comunidade judaica. Eu falei um negócio redundante agora aqui. Eles jamais foram questionados pelos rabinos, os grandes rabinos judeus. Desde que eles foram aceitos pelo povo de Deus como sendo um documento inspirado, eles continuaram sendo detentores dessa inspiração, dessa autoridade em que eles continham. Porém, como já disse aqui, devido a alguns estudiosos que surgiram aí, vieram alguns questionamentos. Dos 39 livros que temos no nosso Antigo Testamento, 34 receberam essa nomenclatura de homologomena. Foram aceitos por todos, sem objeções, compreendidos como livros que são inspirados. 34 livros de 39 foram considerados, classificados como homologomenas. 5 livros, eles não entram nessa classificação. São eles: o livro de Cânticos, Eclesiastes, Ester, Ezequiel e Provérbios. Esses 5 livros, eles não entram, porque em algum momento da história, eles acabaram recebendo objeções, e então eles entraram na classificação dos antilegomenas. Nós vamos ver isso. Mas também temos os pseudegráficos. Os pseudegráficos eram os escritos considerados como falsos. Eles foram rejeitados por todos, não sendo reconhecidos como livros inspirados. Eram alguns documentos judeus, alguns documentos que surgiu dentro de um contexto de tradição religiosa, de fantasia, com algumas possíveis raízes de verdade impressas ali neles, porém, livros que foram considerados como falsos. Eles tinham a sua origem em uma especulação espiritual, né? A Bíblia Sagrada, inclusive, ela vai citar vai citar algumas verdades implantadas aí nesses livros. Por exemplo, na carta escrita por Judas, versos 14 e 15, Judas vai citar o livro de Enoque. Veja, e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos. Judas, ele cita Enoque em sua carta. Paulo, ele também, em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 3 e versículo 8, ele vai citar Janes e Jambres. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Moisés, ele vai citar também aqui
uma verdade aqui na obra de Jannes e Jambres. Paulo, ele também cita alguns poetas não cristãos no livro de Atos. Na sua primeira carta aos Coríntios, ele vai citar, por exemplo, Arato, ele vai citar Epimênides, ele vai citar Menander. São poetas que não são poetas cristãos. Agora, porém, observe que são apenas citações de verdades verificáveis dentro desses livros. É importante lembrar que jamais Paulo ele faz citações, dando referência desses livros como sendo inspirados em sua totalidade. Ele apenas cita facetas de sua verdade. Observe que ele não usa aquela fórmula que nós aprendemos aqui nos estudos da canonicidade, que designa os livros como sendo inspirados. Que fórmula? Paulo ele não se refere a esses escritos dizendo assim, está escrito, as escrituras sagradas dizem. Não se refere dessa maneira, são apenas citações de algumas verdades verificáveis, de algumas facetas de verdades contidas ali. Esses livros, considerados pseudegráficos, eles não entraram no cânon, na canonização da Bíblia Sagrada. E os antilogomenas? Os antilogomenas que nós falamos aqui são 5, são Cântico, Esther, Ezequiel, Provérbios e faltou quem? Eclesiastes. São esses os antilogomenas. Esses livros, eles receberam algumas objeções, porém, devo dizer que essas objeções, ela não nos traz insegurança a respeito, não devem nos deixar inseguros a respeito da canonicidade desses livros. Por quê? Porque esses livros venceram essas objeções, provando ser de fato inspirado e tiveram seu lugar novamente no cânon da Bíblia Sagrada. Bom, os livros que foram classificados como antilogomenas, eles puderam provar que são de fato livros de inspiração divina, documento profético de inspiração divina. O Cântico dos Cânticos, por exemplo, ele recebeu a objeção de ter sensualidade, de trazer sensualidade. Portanto, foi questionado como é que pode um livro que é canônico, que é sagrado, ter determinado conteúdo sensual, Mas a respeito disso, em defesa disso, falou aí o Rabino Akiba, dizendo o seguinte, preste atenção no que ele falou. Ele disse assim: livre-nos Deus, porque ninguém jamais em Israel criou controvérsia acerca do cântico, alegando ser ele não canônico. E ele ainda disse mais: todos os escritos são sagrados. Agora, cântico, ele é o santo dos santos. Ele eleva, observe aí que o Rabino Akiba, ele eleva, a santidade que está impressa aqui, e o que vai se descobrir mais para frente é que não passava de uma questão de interpretação do livro de Cânticos, O livro de Eclesiastes também, ele sofreu uma objeção. E a objeção dele é de ter sido um escrito cético, de ceticismo. Parece que muitas vezes ele duvida de algumas coisas, porque ele traz a expressão consigo vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Parece que desacredita, mas, na verdade, a conclusão geral do livro é que todo homem que ele busca na terra, debaixo do céu, uma máxima satisfação, ele vai encontrar o quê? Frustração. Por quê? A totalidade da felicidade, a felicidade plena, ela não pode ser encontrada nesse mundo temporal. Então, descobre-se que
é apenas também uma questão de interpretação. Temos o livro do profeta Ezequiel, ele foi acusado de ser um escrito anti-mosaico. Porém, essas objeções não foram comprovadas e o livro de Ezequiel venceu também as objeções, teve o seu lugar retomado no cânon da Bíblia Sagrada. O livro de Provérbios, ele foi acusado de ser um livro contraditório. Por exemplo, Provérbios 26. Livro de Provérbios 26, versos 4 e 5. Veja bem. Olha o que o versículo 4 diz. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faça semelhante a ele. Ele está falando que não se deve responder. Aí no 5 ele vai dizer assim: responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus olhos. Parece que o escritor ele está realmente se contradizendo. Mas o que se descobre aqui é que é apenas uma questão de interpretação. O que está sendo dito para nós? É que existem ocasiões em que o tolo ele deve receber resposta segundo a sua tolice, mas em outras ocasiões nem se deve fazer caso disso. Então, o livro de Provérbios, ele provou a sua inspiração e retomou aí o seu lugar no cânon da Bíblia Sagrada. E o livro de Ester? Que tipo de objeção foi feita ao livro de Ester? Ora, o livro de Ester sofreu a objeção de ser um livro que não carregava o nome de Deus. E questionava-se, como é que pode um livro que se diz inspirado não carrega o nome de Deus? Não tem o nome de Deus nas suas páginas. Essa objeção ela foi defendida da seguinte forma. O povo judeu não estava em uma linhagem teocrática, em uma linhagem que tinha como uma forma de governo, um governo com a base religiosa. Por isso, não se relacionava entre eles o nome de Deus. Outros ainda dizem que a ausência do nome de Deus no livro de Ester, né, em defesa dessa objeção, disse que a ausência do nome de Deus ela é proposital, a fim de quê? De evitar plágios, de proteger o livro sagrado de possibilidades de plágio pagão, né? Para que ninguém viesse plagiar, colocando ali, substituindo o nome de Deus por um nome de um Deus pagão. Bom, muitas defesas se saíram a respeito do livro de Ester, né? Porém, sabemos que a ausência do nome de Deus no livro de Ester, ela é compensada pela presença de Deus, na história, preservando o seu povo naquele ambiente, né? Deus, ele livra. Você deve conhecer a história do livro de Ester, de como Deus ele livra os judeus, de como Deus ele dá livramento. E a festa de Purim, que ela é estabelecida no livro de Ester, considerada a festa sagrada, onde os judeus guardam essa festa, né? A festa onde Deus ele deu livramento. O livro de Ester, ele também passou pela objeção e provou a sua inspiração. Resta-nos aqui falar sobre os apócrifos. Porém, eu quero deixar esse livro para um vídeo à parte. Nós vamos estudar os livros apócrifos em uma outra ocasião. Muito obrigada pela sua companhia. Eu peço aqui desculpas aos inscritos no canal pelo tempo que passei, né, sem postar vídeo, mas Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Mas estamos aqui. Quero agradecer, feliz de estar aqui. Eu estava com saudade, viu? Muito obrigada, que Deus te abençoe, que esse vídeo possa proporcionar para você um pouco mais de conhecimento e certeza
de que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Que você nunca tenha dúvida disso. Essa palavra aqui, ela é viva e eficaz. Que ela possa caminhar contigo e que você não aparte as palavras desse livro da sua boca, porque é um livro poderoso para nos fazer vitorioso em Cristo Jesus. Pai, a Ti eu dou graças. Muito obrigada por poder estar aqui compartilhando com os meus irmãos um pouco do conhecimento da Tua palavra. Deus, que enquanto as pessoas estiverem assistindo esse vídeo, o Teu Espírito Santo, Ele vá confirmando no coração de cada um a veracidade da Tua palavra, a inspiração da Tua palavra, que não haja dúvidas de que a Bíblia Sagrada é, Senhor, o meio pelo qual o Senhor vem se revelar a nós. Pai, abençoa a vida dessa pessoa que tem acompanhado esses vídeos, que essa pessoa possa receber, Senhor, de Ti a Tua graça, a Tua proteção e a Tua unção nesse dia. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, fica com Deus e até a próxima.